Hoje nós vamos falar sobre superstições nos times de futebol. Segue o canal, ative as notificações para você não ficar por fora de nada que acontece no mundo do futebol. Ano passado, o Botafogo quase ganhou o campeonato, perdendo nos jogos finais. Esse ano já começou bem, ganhando do Flamengo, mas já está preocupado. Como que o Botafogo faz para recuperar a confiança, Hélio? Eu acho que os próprios botafoguenses já estão pensando nesta solução. Crendices no futebol sempre existiram e todo time tem uma história para contar. Um exemplo, o Bahia não tem vitória, o Bahia triunfa. Por quê? Porque o maior rival do Bahia é o Sport Clube Vitória. Então, quando eles ganham, eles não falam que tiveram uma vitória, eles falam que tiveram um triunfo, para não mencionar o nome do adversário. O Botafogo, essas histórias engraçadas do Botafogo começaram quando ele teve um presidente que se chamava Carlito Rocha. E realmente o Carlito Rocha era folclórico. Tem histórias engraçadíssimas com ele. Por exemplo, ele tinha algumas manias difíceis de explicar, mas que ele tinha explicação correta para todas elas. Todos os jogos do Botafogo, ele achava, por exemplo, que as cortinas da sede deveriam estar amarradas. E não explicava por quê, mas tinham que estar amarradas. Até que num jogo na sede de General Severiano, um jogo contra Madureira, o jogo 0-0, uma dificuldade, quase no meio tempo, o Carlito se lembrou das cortinas. Foi correndo até a sede, as cortinas estavam soltas. Ele prendeu as cortinas. Quando ele voltou para o campo, o Botafogo já estava vencendo e acabou ganhando o jogo por 6-0. Reforçou mais ainda a ideia dele de que as cortinas tinham alguma coisa a ver com a vitória do Botafogo. Numa outra ocasião, Botafogo e Olaria, um jogo dificílimo. Ele tinha era um grande amigo dele, mas também era um roupeiro, chamado Aloísio. Ele chamou o Aloísio, falou assim: Aloísio, esse jogo está se complicando. E já estava ali 3-0 para o Olaria. Esse jogo está se complicando. Será que as cortinas estão presas? Ele pagou um táxi para o Aloísio. O Aloísio foi até, porque o jogo era no campo do Olaria, o Aloísio foi até a sede de General Severiano. Quando chegou lá, realmente algum funcionário tinha desamarrado as cortinas. Ele foi, prendeu as cortinas novamente e voltou correndo. Quando ele chegou, foi a tempo de falar: seu Carlito, realmente as cortinas estavam soltas. Ele falou assim: eu sabia. Já está 3-3, nós vamos ganhar esse jogo. E logo em seguida, o Botafogo fez mais um, ganhou de 4-3. E continuaram, existem outras histórias também. Numa outra partida, já quase no final, numa partida difícil, vai um cachorro que pertencia a um jogador lá, o Macaé, invadir o campo. O caramelo. E a situação se inverteu, o Botafogo venceu a partida. Foi o suficiente para o Carlito Rocha adotar o Biriba, que é o cachorro. E ali, toda a partida, ele tinha que levar o Biriba para o campo, porque o Biriba, no entendimento dele, dava sorte para o time. Virou um mascote, né? Virou um mascote. Um dia, Botafogo e Vasco, no campo do Vasco, quando ele chega lá, o porteiro: olha, seu Carlito, o senhor entra, mas o cachorro não pode entrar nas tribunas. Ele falou: como é que é? Isso é a armação de vocês para o Botafogo perder? Não vamos perder não. Ele pegou no colo e levou o jogo com o Biriba no colo. E aí realmente o Botafogo ganhou. E depois disso, aí teve uma outra fase que o Botafogo enfrentou de uma certa dificuldade. Jogava, treinava, jogava, perdia, treinava, jogava, perdia. E o Aloísio, que estava sempre do lado dele ali, o roupeiro, estava sempre apoiando ele naquelas crendices. O Aloísio um dia chegou para ele e falou: seu Carlito, eu acho que eu descobri o problema que o Botafogo tem. O Carlito falou assim: mas qual é o problema dessa vez? A gente deixa a cortina amarrada, a gente leva o Biriba para o campo. Ele falou: o problema, seu Carlito, esse time está treinando muito. Então ele está aprimorando a ruindade, tem que parar de treinar. E aí o Carlito ficou assim, imaginando: será que pode ser, pode não ser? Aí no jogo seguinte, tá o Biriba lá perto do campo, vem o jogador do Botafogo, faz xixi em cima do cachorro. É claro que o seu Carlito Rocha ficou muito bravo
não gostou daquilo, mas o Botafogo ganhou de 2-0. O que aconteceu? Depois, a partir dali, todo jogo chama o jogador para fazer xixi em cima do cachorro para ver se ganha novamente. Então, o que eu acho que está faltando para o Botafogo agora, não adianta o John Textor reclamar de árbitro, trocar treinador. O John Textor precisa urgentemente arrumar um cachorro, contratar um biriba, alguma coisa assim. Ele tem que arrumar um cachorro, ele tem que prender aquelas cortinas lá da sede do Botafogo, que eu acho que aquelas cortinas estão soltas, tem que prender aquelas cortinas e cruzar os dedos, que aí eu acho que o negócio vai dar certo. Aí acontece.